Olá, boa noite. Estamos aqui para a leitura, né? O livro Não Começou com Você, hoje o capítulo 8, e nós vamos pedir a Fernanda que faça a leitura e depois outra pessoa vai substituindo e assim todos participam e ninguém se cansa. Então, Fernanda, Boa, bem-vinda, obrigada pela leitura e boa podemos começar. noite, Boa noite. capítulo 8, a sentença central. A própria caverna, que se teme adentrar, guarda o tesouro que se está buscando. Joseph Campbell. Reflexões dentro da arte da vida. Eu traduzi, tá? Tudo bem? Uhum. Minha filha, tudo mais do que bom. Ok. Se você sofre de medo, fobia, ataques de pânico ou pensamentos obsessivos, sabe muito bem como é se sentir aprisionado na sua vida interior. Os momentos difíceis pelos quais passamos internamente, a preocupação constante, as emoções avassaladoras, as sensações inquietantes, podem parecer uma sentença de prisão perpétua, embora nenhum julgamento tenha ocorrido. O medo e a ansiedade estreitam o mundo e sugam a vitalidade, restringindo os dias vindouros. É exaustivo viver dessa forma. Encontrar uma saída é mais simples do que parece. Basta cumprir a pena com um tipo diferente de sentença de prisão perpétua, decretada por seu pior medo. É provável que ela esteja com você desde a infância. Quer seja proferida ou não, essa sentença agrava o desespero. Porém, ao mesmo tempo, pode conceder a liberdade para um novo mundo de compreensão e resolução. Ela é chamada de sentença central. Se o mapa da linguagem central é a ferramenta para localizar tesouros enterrados, ela é o diamante encontrado. Então, vamos dar uma paradinha. E Joseph Campbell fala muito sobre o mito do herói, a nossa jornada, né? Então, ele diz que a própria caverna que se teme adentrar guarda o tesouro que se está buscando. Isso é a nossa metáfora. Nós estamos aqui buscando esse tesouro que é a nossa essência, que é a nossa própria luz. Mas nós temos muito medo de adentrar nesse local, porque nós vamos nos deparar com as dores da infância, com os sofrimentos, né? Com as nossas necessidades não satisfeitas, né? E aí ele vai falando no primeiro parágrafo que o medo e a ansiedade estreitam o mundo e sugam a vitalidade, restringindo os dias vindouros. Medo, ansiedade, hoje no mundo atual, principalmente depois da pandemia. Nós estamos vendo muito depressão, ataques de pânico, né? Ansiedade, o índice está subindo assim de uma maneira alarmante. Por quê? Porque nós vivemos um trauma coletivo. Ainda estamos ressoando com esse trauma coletivo bem atual e ainda com os das gerações dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós. Então, acrescida o que a gente já tinha dessa herança traumática, nós vivemos uma pandemia. E presenciamos cenas na TV que ficam gravadas no nosso cérebro, agindo ainda aí na nossa alma, né? Ouvimos muitas coisas, então nós ainda estamos ressoando com esse trauma. Não é porque acabou
a pandemia, mas o que foi feito com a nossa fisiologia ainda está ressoando. E hoje eu estava falando com uma pessoa sobre as crianças que nasceram na pandemia, que estão recuperando, muitas ainda de um atraso no desenvolvimento, porque conviveram com pessoas com máscara. Então, né, a criança vai espelhando a mãe, a boca da mamãe, né, a mamãe falando, o papai falando. Então, quando esses cuidadores estavam de máscara, consequentemente, houve um atraso, muitas crianças na fono, fazendo terapia, algum atraso psicomotor, porque não podiam ir para o parque, não podiam, né, ter esse desenvolvimento. Marquinhos, pode falar um pouquinho sobre isso, né? Você, como pediatra, você pode complementar alguma coisa, Marcos? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Todo e qualquer estímulo externo, Mário, serve como um apoio, né, para que o sistema neuropsicomotor da criança comece a se desenvolver, se maturar. Né? Desde o bebezinho, que precisa enxergar o mundo através dos olhos da mãe, distância pequena, que enxerga pouco, 30 centímetros, até as fases de desenvolvimento oral, né, anal, segundo foi descrito por Freud. Em paralelo, o sistema nervoso da criança também está maturando, do mais primitivo ao mais simbólico. Né? E como a gente estava justamente sem essa comunicação verbal, ou estava comunicação verbal, mas sem o gestual, a criança ficou amputada nesse aspecto. Né? É como se ela vivesse num mundo de pessoas mudas. Ela não entendia, não entende a linguagem verbal, mas ela entendia a mímica e o gestual do rosto, a mímica do rosto, da face. E isso tudo para a criança é importante. Então, o simbolismo das emoções, dos sentimentos, quando não estão expressos 100% através da face, a criança fica confusa. E isso traz um dano para a criança no decorrer do tempo. As que nasceram e as que nasceram próximos ao período da pandemia. obrigada, Marquinhos. E quando nós trazemos isso aqui, não é para gerar alarmes, mas para que a gente possa observar, né, como pai, como professor, como, né, como vó, que é o meu caso, né? Como é que está essa criança para que a gente possa, no momento ainda propício, fazer essa correção. Então, vamos continuar. Identificação da sentença central. Identificação da sentença central. Antes de prosseguirmos, anote sua resposta à seguinte pergunta: qual é seu pior medo? A pior coisa que pode acontecer com você? Provavelmente, é um medo ou um sentimento que existe há muito tempo em sua vida. Você pode até sentir que nasceu com ele. Reformulemos a mesma pergunta. Se sua vida desmoronar, se as coisas derem terrivelmente errado, qual é o seu pior medo? Qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Escreva sua resposta. E aí nós vamos dar esse tempo para vocês escreverem. Vocês já sabem que tem que estar com caneta, com papel. Então, qual é o pior medo que vocês têm? O pior medo, a pior coisa que pode acontecer comigo é: escreva. E escreva e sinta o que vai acontecendo no seu corpo. Quando eu escrevo, meu pior medo é pontinhos, pontinhos, pontinhos. E escreva o que vier na cabeça. Não importa se eu nunca pensei sobre isso, veio, escreva. Não avance, não vamos começar a leitura enquanto vocês não têm um tempo. Agora é uma frase curta, não é um jornal, não. Meu pior medo é isso. A pior coisa que pode acontecer comigo é
Isso. O que é que acontece no meu corpo quando agora eu escrevo? Meu pior medo é. Começam palavras. Deixe vir. Meu pior medo é. Eu vou lendo enquanto Fernanda vai escrevendo. E o autor diz Ok assim: aqui. já? Então vamos continuar? O que você acabou de escrever é a sua sentença central. Não avance antes de anotá-la. Talvez sua sentença central comece com eu. Eu perder tudo. Pode ser que o início seja com eles, elas. Eles, elas me destruírem. Talvez comece com meu, minha, meu filho, minha família, meu cônjuge me abandonar. A sentença central pode começar de inúmeras formas. Agora, para aprofundar, responda a mesma pergunta novamente, mas dessa vez não meça palavras. Continue escrevendo até chegar no limite. A sua resposta desencadeará o processo de autodescoberta que continuaremos nas próximas páginas. Exercício escrito número 7. Ajustando sua sentença central. A pior coisa que pode acontecer comigo é eu, eles, elas, meu filho, minha família, meu cônjuge. Marinusa, dou um tempo ou sigo? Um tempinho só e percebam como é que está a respiração de vocês. A pior coisa que pode acontecer comigo é eu, eles, elas, meu filho, minha filha, minha família, meu parceiro, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Peçam palavras. E isso é instantâneo. Se vier, eu escrevo. Qual é a minha pior fantasia do que pior pode acontecer comigo? Eles, elas, meu filho, minha filha, meu cônjuge. E vamos continuar. E quem se lembrar de alguma coisa, vai escrevendo. Agora, analise sua resposta. Caso ache que atingiu seu limite, questione-se: e se isso acontecer? Qual é a pior parte? Por exemplo, se escreveu eu morrer, vá um pouco além. Se isso acontecer, qual é a pior parte? Minha família ficar sem mim? Aprofunde mais um pouco. E essa é a pior parte do quê? Meus familiares me esquecerem? Você consegue perceber como a sentença meus familiares me esquecerem tem um impacto maior do que as anteriores? Faça outra pausa para delimitar e aprofundar a ressonância emocional de sua sentença central. Perceber. O que de pior pode acontecer comigo?
Nós vamos prosseguir com o exercício número 8. Exercício número 8. Aprofundando sua sentença central. Meu pior medo absoluto é. Vamos examinar mais uma vez a sua resposta. É provável que a sua sentença central seja composta de 3, 4, 5 ou 6 palavras. Como já é mencionado, é comum que ela comece com eu ou eles, elas, mas outras formas são possíveis. Com frequência, a sentença está no presente ou no futuro, como se estivesse acontecendo ou prestes a acontecer. As palavras parecem estar vivas dentro de você, ressoando por seu corpo ao serem pronunciadas. Quando identificamos a sentença central, o impacto soa mais como um estalido no cristal do que um baque na madeira. A seguir, há alguns exemplos de sentenças centrais. Ficar sozinho. Eles, elas, me rejeitarem. Eles, elas, me abandonarem. Causar decepção. Perder tudo. Desmoronar. Ser culpado de tudo. Eles, elas, me desampararem. Eles, elas, me traírem. Eles, elas, me humilharem. Enlouquecer. Magoar meu filho. Perder minha família. Perder o controle. Fazer algo terrível. Magoar alguém. Não merecer viver. Ser odiado. Cometer suicídio. Eles, elas me internarem. Eles, elas me excluírem. Que essa situação nunca acabe. E vocês podem colocar uma sentença central que não tem nada a ver com isso. Pode ser assim: meu pior medo é perder o emprego. E para algumas pessoas, a depender do sistema, né, familiar, a pior coisa que pode acontecer pode ser perder o emprego, pode ser perder os bens. Então, dê asas à imaginação, não fiquem presos só nisso aqui. Se for aparecendo alguma sentença central durante a leitura, enquanto Fernando a lê, vão lá e anotem. Pode aparecer coisas que vocês nunca imaginaram. Anotem, não joguem fora, não. Vamos continuar, Fernanda? Marinose, quando você cita perder o emprego, perder os bens, né, ao a pessoa anotar isso, no fim a gente está remetendo a uma sensação, a um sentimento de desamparo? É uma dúvida. No caso aqui, todos podem ser rejeitado, ser Sim. abandonado, perder o emprego, porque o emprego é a nossa subsistência. Para quem mantém uma família, de repente, perder o emprego, não poder manter aquela família, é o pior que pode acontecer. Então, eu estou abrindo, assim, de repente eu perder os bens materiais, de repente eu... Então, eu só estou abrindo, ser culpado de tudo. Então, porque essas sentenças, Fernanda, o que vai vindo aqui, na realidade, já tem algo a ver com aqui de trás, com a nossa história. Então, quando eu digo assim, eu perder o emprego,
não poder sustentar minha família. De repente, eu estou falando de algo que aconteceu aqui atrás, e eu estou falando como se fosse meu. Então, por isso que eu estou trazendo mais coisas. Quem lá atrás, no meu sistema, não pôde sustentar a família, que eu tenho medo de perder o emprego. Compreende? Eu estou ampliando Sim, isso na para minha ficar família, mais. assim, quase que é uma lei, né? Você tem que fazer o concurso público, porque né, tem uma história de avô que viveu uma vulnerabilidade por não ter feito um concurso público, né? E eu quase fui apedrejada porque eu não fiz o concurso público. Mas não estou sentindo mal por causa disso, entende? Eu posso ter dado um passo, mas tem uma cobrança do sistema, né? E Nossa, para poder fazer diferente, a gente tem que ir para o que na constelação nós chamamos de má consciência. Eu não vou fazer um concurso público, mas outros vão, não tem que ser o concurso público. Por quê? Porque vem daqui de trás. E quando a única segurança, né, era do serviço público. E tem gente que diz assim: se eu não passar nesse concurso, eu preciso morrer, eu prefiro morrer. Então, essas sentenças centrais, né? Tem gente que eu já ouvi assim: se eu não tiver um filho, é melhor eu morrer. Mãe, eu prefiro morrer se eu não for ser pai, eu prefiro morrer. Então, a gente só está trazendo essas histórias, entendeu? Isso é para aprofundar. Eu ficar sozinho, você falou, é desamparo. Ficar sozinho é medo do abandono. É uma coisa bem infantil. Quem tem medo de ficar sozinha é a criança. Então, a gente precisa saber, essas sentenças centrais estão a serviço disso. Milena, Olá, boa noite. boa noite. Olha só, enquanto a Fernanda estava lendo, apareceu um medo, né? E aí, agora, no decorrer da leitura, enquanto meu corpo formigou um pouco, né? Minhas pernas, do joelho para baixo. Agora, enquanto ela estava lendo, me apareceu uma nova sentença. Entendeu? É como se essa sentença ela tivesse perdido a força e essa outra que apareceu, ela chega me deu um pouco de taquicardia, sabe? Então, nesse caso aí, a minha sentença não é a que eu estava pensando que era, é essa segunda. Que leu esse livro em grupo e ter esses comentários, essas perguntinhas, esses exemplos que eu fico dando aqui para vocês, justamente para a gente abrir esse campo e outras coisas, porque às vezes eu tenho uma sentença que veio aqui do mental, para que Sim, eu não pudesse acessar a sentença central original, certo. certo? Entendi. E faz Então, sentido, porque, na compreende? verdade, a primeira sentença que veio é aquela que acha que tipo assim, que está perdendo a força, aquela que a gente trabalhou ontem. E que está perdendo a força. Na hora que ela começou a ler, que está perdendo a força, não, ela meio que perdeu a força, né? E na hora que ela começou a ler, mudou, né? Mudou. É por isso que eu estou dizendo, vocês vão anotar um, mas se aparecer outra e mudar, anota, anota. Não jogue Tá, nada fora hoje, certo? A gente vai dar um passinho a mais. certo. Obrigada, Milena. Fernanda, vamos continuar? aprimorando sua sentença central. Há mais uma etapa. Se você escreveu uma sentença como ficar sozinho, é necessário verificar todas as possibilidades de sentido para se certificar de que o estampido seja na frequência mais alta. Por exemplo, o sentido é ficar sozinho, ou se inclina mais para eles, elas me abandonarem.
É eles, elas me abandonarem? Eles, elas me rejeitarem? Ou eles, elas me desampararem? Aí vem a sua pergunta, né, do desamparo. Do mesmo modo que seu oftalmologista examina e reexamina sua visão para definir o grau dos seus óculos, você deve verificar se as palavras se ajustam perfeitamente aos sentimentos interiores. Continue a avaliação. O sentido da sua sentença central é: eles, elas me abandonarem ou ser abandonado. Seu corpo evidenciará quais são as palavras certas pela vibração causada internamente. Ao serem pronunciadas, elas provocam uma reação física, geralmente ansiedade ou desassossego. Vamos fazer um. Eu sei que esse capítulo é grande, mas é melhor que a gente vá, sabe, trabalhando bem direitinho. Eu vou pedir a vocês que se centrem e sintam o que é que acontece no seu corpo quando eu falar 2 ou 3 frases. E a primeira é: eu tenho medo de ser rejeitado, rejeitada. Tenho medo de ser rejeitado, rejeitada. Onde a palavra rejeição ancora no seu corpo? Como é a sensação da rejeição no seu corpo? Ser rejeitado. Escrevam aí, vão prestando atenção. Agora, meu maior medo é ser abandonado. Abandonada. O maior medo é ser abandonado. Abandonado. Onde a palavra abandonada ressoa no corpo de vocês? A terceira. Meu pior medo é ser humilhado. Meu pior medo é ser humilhada. Só vá se dando conta de quais são as palavras que são mais fortes para você. Rejeição, abandono ou humilhação. Sintam no corpo de vocês. Agora, as 2 últimas. Meu maior medo é ser traído. Meu maior medo é ser traída. Meu maior medo é ser traída. Meu maior medo é ser traída. Quando a traição, a palavra traição, traído, traída, é pronunciada, o que é que acontece no meu corpo, nas minhas vísceras, no meu peito? Lembra que é o corpo quem mostra? E a quinta e última. Meu maior medo é ser injustiçado. É ser injustiçada. Como é que a palavra injustiça
injustiçado, injustiçada, chega no corpo de vocês. Nós estamos falando das 5 feridas básicas do ser humano: rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Qual é a que mais mexeu com você? E você não é obrigada a partilhar, mas isso aí já é um norte, né? O maior medo é de ser traído. E a pessoa nunca foi traído, mas tem um medo de ser traída. Outras têm um medo imenso de ser injustiçado. Injustiçado. Alguém quer falar? 2 pessoas só. Helena. Mari, o meu saiu abandono, ser abandonada. Eu senti, quando você falou a primeira palavra, não me lembro aqui agora qual foi. Rejeição. Rejeição. Eu fiquei meio com a vertigem, né? Mas quando só na cabeça, mas quando você falou abandonada, essa vertigem, tontura, foi para o corpo inteiro, né? E eu me senti, tive espasmos, sabe? Isso. E aí, a última foi injustiçada. Essa também me tocou. Foram as duas palavras que mais me tocaram. Injustiçada também eu tive espasmos, sabe? Formigou o corpo e eu tive alguns espasmos. A diferença do abandono e da injustiça é que o abandono é a mais antiga, a mais próxima da minha infância. Sim, sim, faz todo sentido. Compreendem por que a gente está fazendo esse exercício? Foi o abandono e a injustiça, mas a do abandono ela é a mais antiga, é uma das primeiras. Então, anota isso, esse medo de ser abandonado, que é da nossa criança. Então, eu levo esse medo para o meu relacionamento, para a vida, e como isso mexe com a minha fisiologia. Obrigada, E quer que eu lhe diga? O meu pior medo foi esse. O segundo no decorrer, que apareceu, que me deixou. Foi exatamente esse. Foi a sentença nova que apareceu. A sentença nova que apareceu foi essa. Eu fiz só assim, aprofundei um pouquinho isso, só para a gente se dar conta, né? Dessas feridas que é do ser humano, do nosso desenvolvimento. Alguém mais quer compartilhar? Fernanda? Bom, já há um ano, eu sinto uma dor nos quadris e já fiz umas 100 sessões de fisioterapia, mais pilates, mais personal, mais plano nutricional. E na hora que eu sentir o que eu li, eu tenho medo de ser rejeitada, veio afincada justamente no lugar. E esta dor no quadril, ela tem uma característica específica. Se eu ando, eu morro de dor e não durmo de noite. É simples assim. Então, dói quando? Quando eu ando. Então, eu não posso andar assim, o máximo é ir na padaria, e mesmo assim, se ela é muito perto. Já tem um ano que eu estou nesse sofrimento, ele não começou nesse ano, mas ele intensificou nesse ano. E aí fincou na hora o quadril. E isso compromete o meu caminhar. Eu não podia deixar de falar aqui, não só por vocês, mas por mim. Né? Impressionante como fincou o lugar e o direito, porque ele dói mais do que o esquerdo.
É isso. Aí você já tem uma história para contar. E você é de Belo Horizonte, né, Fernanda? Sou de Belo Horizonte. Aí em BH tem muitos terapeutas corporais da experiência somática, muitos e competentes. E Eu sou podem. um deles. Ah, você é da experiência somática? Aí tá vendo? É por isso que ela Sim, foi eu tenho lá, né? especialização né, nisso. Aí tem muitos colegas que podem nos ajudar. Eu sempre troco sessão, faço minha terapia em experiência somática, e seria um ponto de você levar agora com essa descoberta. Se você puder me indicar quais são, né? Porque eu não posso ser o meu terapeuta. Nesse caso, eu sou a paciente, É. Aí depois eu passo para você. por Tem gente muito gentileza. boa aí, viu? Muito boa. Você Ah, vai estar em boas mãos, eu quero viu? voltar a andar como eu já andei antes. Pronto, você já Quase um tempo. sabe, né? Que essa dor no quadril não é só uma dor no quadril. Não. Ela tem a ver com essa ferida básica, e é como assim, os locais precisam ser perto, então você se expõe cada vez menos, né? Se eu for contar a história toda, né, a gente não vai aproveitar esse capítulo tão Mas eu vou grande. depois mandar Mas para tem você. muitos outros passos meus que estão, de fato, impedidos. Pois é. Então vamos lá, aí, ó, já encontrou um caminho. Então vamos lá, outras formas. Outras E formas de identificar sua sentença central. Desculpe, quer que eu continue a ler? quero, querida. Se você tentou escrever a sentença central e nada lhe ocorreu, responda a seguinte pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer a alguém? Outra pessoa, não você. Talvez venha à mente uma notícia terrível sobre um desconhecido. Ou talvez uma fatalidade com um conhecido. O que aconteceu? Anote. A lembrança é importante. Pode até dizer algo sobre você. Muitas vezes, a tragédia alheia reflete uma faceta de nossos piores medos. Dentre a variedade de imagens dolorosas à nossa volta, aquela com a qual nos familiarizamos, ou melhor, aquela que nos é familiar, tende a nos comover. Considere a porta dos fundos para a psique familiar. De todas as fatalidades alheias, aquela que nos parece a mais terrível, provavelmente se relaciona a um evento traumático em nosso sistema familiar ou a um trauma pessoal. Em geral, a identificação com a tragédia de outra pessoa indica que, a algum nível, algo dela nos pertence. Ainda há outra maneira de chegar à sentença central. Pense uma cena de um livro, filme ou peça que o comoveu profundamente. Qual parte dessa cena o afetou mais? Se, por exemplo, você se identificou com uma história de crianças que estão sozinhas sem a mãe, o que despertou a emoção mais forte? O fato de a mãe ter abandonado os filhos? Ou o fato de as crianças estarem sozinhas, sem ninguém para cuidar delas? Essa história de família pode suscitar a identificação em pessoas diferentes. Uma pode ser mais afetada pela ideia da mãe abandonar os filhos, e a outra pela imagem das crianças que não tem ninguém para cuidar delas. Se prescrutássemos o sistema familiar da primeira pessoa, poderíamos encontrar um parente, talvez sua mãe, sua avó, ou até ela mesma, que abandonou os filhos ou entregou uma criança para adoção. A culpa, não reconhecida, pode ressoar no sistema familiar da primeira pessoa, enquanto o profundo pesar por uma criança abandonada pode permear o sistema familiar da segunda. Imagens de livros, filmes
e peças emocionalmente carregadas podem ser como tempestades que sacodem os frágeis frutos nos galhos mais ocultos de nossa árvore genealógica. Então, uma paradinha aí. A contoterapia, ela faz isso. Então, na contoterapia, nós contamos uma história qualquer e depois nós pedimos que a pessoa desenhe a cena que mais impactou. E ali tem algo seu. Então, aqui está fazendo proposta de livro, de filme, né? Assista um filme e perceba o que é que me impactou aqui. Ah, essa injustiça. Olha aí. Não, quando rejeitou, quando a mãe foi embora, quando aconteceu isso, né? Então, uma coisa interessante que eu estava conversando com uma colega, né? Com um parágrafo desse, são pessoas assim, que dizem que o maior sonho da pessoa é ter um relacionamento saudável, que ela ainda quer ter um companheiro ou uma companheira, mas se você for na casa dessa pessoa, tem um quadro de uma pessoa sentada num bar, né, numa cafeteria em Paris sozinha. Ou uma paisagem onde tem só uma pessoa. Então, essa pessoa está dizendo que está vibrando e tem um relacionamento, mas as imagens que ela se prende é sempre de uma pessoa só. Então, percebam quais são os filmes que eu assisto, quais são as histórias que eu conto. Eu procuro olhar para o mundo onde tem relacionamentos saudáveis, casais se relacionando de uma maneira saudável, ou eu fico só contando história de relacionamentos que não deram certo, casais que estão se separando de uma maneira desarmoniosa. Prestem atenção do que é que sai de vocês. Para vocês, a vida é pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então, nós podemos começar a prestar atenção nessa nossa fala, nessas sentenças centrais que nós vamos alimentando a cada dia, né, Fernanda? Pode falar. A outra formação, né, eu sou fenomenóloga existencial, né, então isso que você traz, né, eu não sou, né, uma conhecedora profunda da constelação, eu estou aqui, né, engatinhando, se é que engatinhando. E aí eu aprendi, né, lá nos 2000 e pouquinhos, que nós precisamos de observar o que esses fenômenos constroem, impactam em nós, né? É um filme que a pessoa fala assim, aquele vento me lembrou quando eu era criança, e a mamãe saiu para ficar com a vovó no hospital, e ela demorou muito, eu achei que ela não ia voltar nunca mais, né? Então a fenomenologia traz isso, né? O que o fenômeno causa ali naquele indivíduo, e o que ele vem dizer por trás disso, né? Então eu não sei se é isso aqui, né? Mas eu estou em dúvida, eu estou levantando a mão. Mas a gente prestar atenção, né? Se aquele evento me lembra isso, significa que ali ainda tem um pequeno trauma, né? Que precisa ser ressignificado. E a sensação do amor interrompido ficou ali, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo que o nosso corpo está nos dizendo, através dos fenômenos externos, né? De um quadro, né? Do que é o que eu falo. É sobre isso mesmo. Vamos continuar? Uma notícia que se torna nossa história familiar. Desde que conseguia lembrar, Pan tinha medo de que estranhos invadissem sua casa e a machucassem. Esse receio permanecia em segundo plano, como se fosse um barulho longínquo, até o dia em que ela leu uma notícia sobre um jovem somali que foi espancado até a morte por uma gangue em sua cidade. O medo
que antes era quase imperceptível, atingiu seu ápice, desencadeando uma torrente de pânico interna. Pan sentia que estava desmoronando, como se flutuasse de fora do seu corpo. Era só um garoto, disse. Era inocente. Estava apenas no lugar errado na hora errada. Tiraram sua vida e sua dignidade. Fizeram ele sofrer. Sem saber, Pan também estava falando sobre o irmão mais velho de sua mãe, Walter, que morreu aos 11 anos. Ela tinha ouvido a história apenas uma vez quando era criança. A família raramente tocava no assunto. Embora nunca tenha sido provado, a família suspeitava de homicídio. Atraído para fora de casa pelos garotos da vizinhança, que costumavam provocá-lo, Walter foi encontrado morto no fundo do poço de uma mina abandonada. Caiu ou foi empurrado, e os meninos, que devem ter fugido ao entrar em pânico, o deixaram lá para morrer. Passaram-se dias até que seu corpo fosse encontrado. Walter estava no lugar errado, na hora errada. Sigo. A linguagem central proveniente da guerra. Quando nossos familiares morreram, sofreram ou perpetraram a violência de uma guerra. Podemos herdar um campo minado de traumas. Ao não fazer a ligação consciente de que revivemos experiências traumáticas de décadas atrás, é provável que nos tornemos herdeiros de certos medos. Ser sequestrado, expulso de casa, assassinado, etc. Como se nos pertencesse. Aí nós vamos dar uma paradinha, porque ele vai contar algumas histórias. E como o capítulo é grande, quem se interessar por essas histórias, lê as histórias e nós vamos para a página 122, Prisões do Medo. Prisões do medo. Steve sofria ataques de pânico sempre que visitava um novo lugar. Não importava se entrava em um novo prédio, conhecia um novo restaurante ou viajava para uma nova cidade. Dissociava-se sempre que estava em um ambiente desconhecido. Descreveu sensações de desmaio, uma tontura que causava um apagão interno, como se o céu fechasse sobre ele. Além dessas sensações recorrentes, seu coração disparara e ele suava em bicas. Não conseguia pensar em nada que pudesse ter criado medos tão extremos durante a sua infância. Na tentativa de fazê-lo se sentir seguro, sua esposa e filhos permaneciam presos com ele na constância do território familiar. Não tiravam férias, não iam a restaurantes, nada de surpresas. Linguagem central de Steve. Vou desaparecer e ser dizimado. Uma análise de sua história familiar revelou a origem da falta de segurança. A morte de 74 parentes no Holocausto. Eles foram literalmente retirados de seus lares, na vila em que sempre viveram, e se mudaram para um novo lugar, um campo de concentração, onde foram assassinados. Ao perceber a conexão compartilhada, Steve identificou o contexto dos ataques de pânico que limitavam sua vida. Após uma sessão, o medo desapareceu. Ao internalizar uma nova imagem de seus parentes em paz e abençoando sua liberdade, ele derrubou as cercas de arame farpado da sua antiga vida e adentrou uma nova,
repleta de descoberta e aventura. Assim como esteve, Linda tinha ataques de pânico que a impediam de se sentir segura. Mantinha-se uma prisão de medos. O mundo não é um lugar seguro, afirmou. É preciso esconder quem você é. Se descobrirem muito, as pessoas podem te magoar. Desde sempre, tinha pesadelos em que era sequestrada por estranhos. Lembrava-se de que, quando criança, nunca queria dormir na casa de amigos. Mesmo depois dos 40 anos, raramente saía de casa. Da mesma forma que esteve, ela vivia em uma prisão cercada por medos que não conseguia relacionar a nenhum evento de sua infância. Quando perguntei sobre sua história familiar, Linda se lembrou de que, quando menina, ouvira sobre a irmã da avó que foi morta no Holocausto. Ao investigar o ocorrido, descobriu que ela estava escondida na casa de um vizinho até que um terceiro a entregou por ser judia. A tia-avó foi sequestrada por estranhos, soldados nazistas, morta a tiros e jogada numa vala. Linguagem central de Linda. O mundo não é um lugar seguro. É preciso esconder quem você é. As pessoas podem te magoar. Ao comparar sua própria linguagem central à tragédia familiar, Linda identificou um contexto para sua ansiedade. Imaginou-se em uma conversa na qual a tia-avó se oferecia para protegê-la e ajudá-la a se sentir segura. Nessa nova imagem, Linda percebeu que poderia devolver a ansiedade à sua verdadeira origem, a tia-avó. Embora muitos de nós não tenhamos familiares que sofreram ou morreram no Holocausto, ou no genocídio armênio, nos campos de extermínio do Camboja, na fome ucraniana imposta por Stalin, nos assassinatos em massa na China, em Ruanda, na Nigéria, em El Salvador, na ex-Iugoslávia, na Síria, no Iraque, a lista é extensa. Os vestígios de guerra, violência, assassinato, estupro, opressão, escravidão, exílio, realocação forçada e outros traumas sofridos por nossos ancestrais podem infundir os muitos medos e ansiedades que acreditamos se originarem de nós. Nossa sentença central pode ser a ligação que possibilita a descoberta do que é passado e do que é presente. Pode seguir? Eu vou seguir porque eu vou dar uma paradinha e eu não quero te atrapalhar. Depois eu peço para você seguir. Então, aqui continua. Encontrando a origem da sentença central. Em geral, uma sentença central invoca sentimentos e sensações de medo. Só de pronunciar suas palavras, observamos uma forte reação física em nosso corpo. E aí Muitas nós vamos parar. E cada um vai ler em voz alta a sua sentença central. Eu estou em voz alta para vocês. Percebam o que é que acontece no corpo de vocês. Amanhã vocês podem fazer isso e ler de novo. Vai trazendo à tona. Pode continuar agora, Fernanda, por favor. Espera aí que acho que eu perdi. Não, perdi não. É,
internamente no corpo. Muitas pessoas relatam ondas sensoriais reverberando internamente ao lerem a sentença. Isso porque ela provém de uma tragédia não resolvida. A questão é, se não nos pertence, então é de quem? Pare um pouquinho. Se essa sentença que está reverberando aí, você sente que seu corpo reage, mas uma sensação que isso não pertence a você. Então, pertence a quem? E quem é essa sentença central? Vamos continuar? Podemos ser a pessoa que pronuncia a sentença central e carrega seus medos. Mas o medo original pode decorrer de uma tragédia que ocorreu muito antes de termos nascido. A pergunta é: a quem ela pertence? Diga sua sentença central para si mesmo. Sinta sua vibração. Escute-a internamente. Por um instante, imagine que as palavras pertencem a outra pessoa. Você pode até reescrevê-las para visualizá-las à sua frente. Ouça a sentença dessa pessoa que passou por um grande trauma, carregou uma profunda dor ou culpa, morreu de forma violenta e pesarosa, viveu uma vida de vazio ou desespero. Ela pode pertencer à sua mãe, ao seu pai, à sua avó, ao seu avô, ao seu irmão mais velho, a um tio ou uma tia, e agora vive em você. As sentenças centrais são como vendedoras ambulantes que batem de porta em porta até que alguém os deixe entrar. Porém, essas portas são a psique daqueles que vêm depois em um sistema familiar. E o convite para entrar não é feito de forma consciente. Parecemos compartilhar uma obrigação inconsciente de resolver as tragédias familiares do passado. Em uma tentativa inconsciente de curar a dor familiar, você pode compartilhar o luto irresolvido de sua avó pela morte da mãe, do marido ou do filho dela. O sentimento de perder tudo pode habitá-lo, manifestando-se no medo de se encontrar em uma situação semelhante. Essas sentenças afetam a maneira como você se conhece, as escolhas que faz, a forma como sua mente e seu corpo reagem ao mundo circundante. Imagine o efeito de uma sentença como: ela vai me deixar, ecoando na sua consciência, após a pessoa dos seus sonhos pedi-lo em casamento. Ou, considere o impacto de uma sentença como: vou machucar meu filho, no complexo estado biológico e emocional de uma jovem futura mãe. Ouça novamente as palavras de sua sentença central. Pronuncie-as em voz alta. Tem certeza? Vamos dar um tempo e vocês vão ler novamente a sua sentença central em voz alta. O autor questiona: tem certeza de que essas palavras são suas? Quem em sua família poderia ter motivos para se sentir da mesma forma?
Vocês têm certeza que essa sentença central pertence a vocês? Considere seus pais e avós. Eles vivenciaram um evento tão doloroso que se tornou um assunto evitado? Perderam um bebê recém-nascido ou sofreram um aborto? Foram abandonados por um grande amor ou perderam um dos pais ou um irmão quando eram jovens? Sentiram-se culpados por causar mal a alguém? Culparam-no por algo? Se nada vier à mente, procurem outra geração. Seus bisavós, um tio ou uma tia. Respirem aí, né? Vamos continuar, Fernanda, na página 125, por favor. Para encontrar paz, Zaque teve que voltar 2 gerações. Ele tinha sorte de estar vivo. Após várias tentativas de suicídio, finalmente decidiu abrir a porta do passado familiar. Sua sentença central sempre esteve com ele, desde a infância. Sentia que a morte era necessária. Em sua opinião, tinha nascido para morrer. Sentença central de Isaac: preciso morrer. Então, quando tinha idade suficiente, alistou-se para lutar e morrer no Iraque. Nada poderia ser mais simples. Como soldado de infantaria, seria alvejado na linha de frente da batalha e morreria, cumprindo o propósito de sua vida. Ele treinou com afinco, viraria um herói, correria grandes riscos, morreria com honra por seu país. Entretanto, o plano falhou. Sua unidade não foi enviada ao Iraque. Isaac permaneceu nos Estados Unidos. Ficou incrédulo. Imediatamente desertou da base e colocou um segundo plano em ação. Dirigiu pela rodovia em alta velocidade, certo de que um policial o pararia. Tinha tudo planejado. Sairia do carro e tentaria pegar a arma do policial. Em instantes, tudo estaria acabado. O policial seria forçado a atirar em Isaac. Isaac morreria. Acelerou pela estrada exatamente como planejara. Mais uma vez, o destino interferiu. Nada aconteceu. Não havia nenhum policial. Não houve tiro, nem morte. Determinado, Isaac dirigiu direto para Washington, DC. Sem dúvidas, seu terceiro plano daria certo. Ele pularia a cerca da Casa Branca e, com uma arma de brinquedo na mão, correria em direção ao gabinete do presidente. Sem dúvida, seria baleado por agentes do serviço secreto. Porém, novamente, o destino tinha outros planos. Quando chegou à Avenida Pensilvânia, a cerca estava tão bem protegida por agentes de segurança que ele não conseguiu se aproximar o suficiente. Isaac tinha mais um plano de suicídio em mente, que nunca se concretizou. Compareceria a um comício político do governador e apontaria uma arma de brinquedo para ele. Certamente, os agentes de segurança teriam que atirar. Então, um pensamento lúcido lhe ocorreu. No meio da multidão, poderia apenas ser imobilizado e passar o resto da vida na prisão. Desesperado, procurou ajuda. No caso de Isaac, é possível perceber um ponto em comum nos seus planos de morrer. Cada tentativa de suicídio, se bem-sucedida, resultaria em ser baleado por alguém que defendia seu país. No entanto, em seus 24 anos de vida, Isaac não fizera nada que justificasse tal punição. Nunca causava mal a ninguém. Não carregava qualquer culpa pessoal. Não se culpava pelo sofrimento alheio. Então, por que Isaac precisava morrer? Ou melhor, em seu sistema familiar, quem precisava ser baleado por algo que fizera? Para encontrar a resposta, tivemos que voltar ao passado de sua história familiar.
A sentença geral de Isaac mostrou o caminho. Considerando sua reclamação central, havia 3 perguntas transicionais possíveis. Perguntas transicionais de Isaac. Em sua família, quem cometeu um crime e nunca foi punido? Quem sentia a necessidade de ser baleado por algo que fez? Quem foi baleado sem que ninguém passasse pelo luto? E aqui eu quero acrescentar, Fernanda, uma pergunta. Pergunta aqui. Quem foi baleado injustamente e nunca pegaram o agressor? É uma pergunta que eu colocaria aqui também. Pode continuar. Só um minuto. Hum. No caso de Isaac, as 2 primeiras perguntas teriam acertado em cheio. A primeira despertou a memória de uma conversa que eu ouvia quando criança. O avô materno era um funcionário de alto escalão do gabinete de Mussolini, responsável por decisões que acarretaram a morte de muitas pessoas. No final da guerra na Itália, ele conseguiu falsificar documentos, mudar de identidade e fugir para os Estados Unidos. Seus colegas foram presos e baleados por um pelotão de fuzilamento. O avô contornara seu destino, teve sorte, ou assim pensava. Sem que soubesse, o seu destino passaria para o primeiro menino da família, seu neto. Como mencionado no capítulo 3, Beth Helling afirma que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino e que devemos arcar com suas consequências sozinhos. Se evitarmos, rejeitarmos ou contornarmos esse destino, outro membro de nosso sistema pode pagar o preço, geralmente com a própria vida. Isaac tentava pagar o preço pelos crimes do avô. Era Nós uma vamos dar uma herança. paradinha. Nós vamos dar uma paradinha e nós vamos pular para a página 129. Quem quiser depois ler essas histórias, pode ler, porque nós estamos quase finalizando. Reconhecendo os membros da família por trás da sentença central. 1. Se souber quem é o detentor do medo original, manifestado em sua sentença central, visualize-o. Marinus, eu dou um intervalo entre elas? Pequeno intervalo. Se não tiver certeza de quem é o detentor, feche os olhos. Imagine algum familiar que possa ter emoções semelhantes. Pode ser seu tio, sua avó, ou até mesmo o meu irmão mais velho que você nunca conheceu. Não é preciso saber quem é. Talvez nem sequer seja um parente consanguíneo, mas alguém que prejudicou ou foi prejudicado por um familiar. 3. Visualize a pessoa relacionada ao evento traumático por trás de sua sentença central. Também não é necessário saber qual é o evento. 4. Abaixe a cabeça e respire profundamente pela boca. 5. Diga a essa pessoa que você a honra e respeita tudo o que aconteceu. Explique que, em vez de ser esquecida, ela sempre será lembrada com amor. 6. Visualize-a em paz. 7. Sinta abençoando sua vida plena. Ao inspirar
Perceba os efeitos físicos dos bons desejos. Ao expirar, sinta as emoções da sentença central deixarem seu corpo. Repare no medo se dissipando, como se sua intensidade diminuísse até ser eliminada. 8. Faça este exercício até que o seu corpo relaxe. E pode ser que vocês precisem de um tempo sozinhas, com bastante tempo. Qualquer outro dia, releia a sua sentença central, faça esse exercício. Ah, mas ainda ficou muita tensão. Refaça, vá rastreando o seu corpo. Então, você pode ir repetindo esse exercício até que você sinta realmente esse relaxamento. Pode ser que hoje você não consiga. Aí você pode fazer em outro momento. Agora vamos para a sentença central, o caminho para transformar o medo. De todas as ferramentas da linguagem central apresentadas neste livro, aquela que descreve seu pior medo, a sentença central, é o caminho mais direto para descobrir traumas familiares não resolvidos. Ela não apenas orienta até a origem do medo, mas também o conecta aos sentimentos do trauma familiar pendente que habitam seu corpo. Ao identificar a sua origem, o medo pode se dissipar. A seguir, apresento as 10 características principais da sentença central. A sentença central, 10 características principais. 1. Com frequência, relaciona-se a um trauma familiar ou de infância. 2. Geralmente é iniciada com eu ou eles, elas. 3. Ainda que seja composto de poucas palavras, tem forte impacto. 4. Contém uma carga emocional do seu pior medo. 5. Provoca uma reação física ao ser pronunciada. 6. Pode recuperar a linguagem perdida do trauma e identificar a origem dessa linguagem na história familiar. 7. Pode recuperar memórias traumáticas que não foram integradas. 8. Pode fornecer um contexto para a compreensão de emoções, sensações e sintomas. 9. Concentra-se na causa e não nos sintomas. 10. Ao ser pronunciado, tem o poder de libertação do passado. Essas 10 aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção na 3. Ainda que seja composta de poucas palavras, tem forte impacto. Então, revejam a sentença central de vocês. Ela tem que ser rápida, curta. Meu pior medo é, completa aí. Então, quem trabalha com constelação sabe que a gente diz assim, em 2 ou 3 frases, no máximo, diga o que você quer trabalhar. Porque mesmo vocês estando sozinhos, para vocês não começarem a contar uma historinha, meu pior medo é que, nananã, nananã, aí vai, escreve uma novela inteira. Então, revisem esse capítulo. E quando eu escrevo meu pior medo, o que de pior pode acontecer comigo é, e aí vocês sentem o que acontece no corpo de vocês. O restante do capítulo, da página 130, diz, no próximo capítulo. Então, vocês, depois que vocês revisitarem esse capítulo 8, aí vocês dão uma olhadinha nisso, que é um exercício preparatório para o capítulo 9. Mas eu acho que seria muito a gente misturar, né?
mais um assunto depois de termos nos trabalhado, né? De uma certa forma, bem já corporalmente. Visitem aquelas palavras: rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Então, se trabalhem essa semana nesse capítulo. Na próxima semana, nós não teremos encontro, então releiam e leiam também o capítulo 9. Eu vou estar viajando, né? Faz bem também, né? Renova isso, então. Mas vocês releiam, refaçam esses exercícios e já preparem o capítulo 9. E se tiver uma ou duas pessoas que queiram compartilhar algo, nós temos uns minutinhos ainda, para quem quiser. Ninguém é obrigado, obrigada a nada. Bárbara, abre o microfone. Mari, sobre o primeiro exercício, tanto a rejeição quanto a injustiça, o meu estômago deu um revertério e eu comecei a rotar muito. No abandono, foi mais leve na cabeça, a humilhação veio mais para a boca e para a garganta, e a traição eu fiquei tentando, demorou mais para ser, depois levemente na coluna, um calor. Mas a injustiça e a rejeição foi um sintoma bem forte, de botar assim realmente lá para dentro o estômago. Então, a rejeição é a ferida mais básica, geralmente acontece na barriga, não que a mãe tenha rejeitado, mas, de repente, foi uma gravidez de risco, teve várias contrações na barriga da mamãe, e o sistema nervoso do bebê, como ele ainda não tem um sistema nervoso elaborado, né? Ele tem uma sensação como se estivesse sendo expulso, rejeitado, né? Então, nós falamos que é uma ferida que começa na barriga, na gestação. E a injustiça já vem depois, né, da fase edípica, né, da criança, já maiorzinha aí. Então, são duas coisas que você pode, essa semana, escrever como é em você a sensação de ser injustiçada. E quem quiser pode fazer esse exercício. Como é para mim a sensação de ser abandonada, abandonado, de ser rejeitado. Então, cada um, essa semana, começa a desenvolver essa escrita terapêutica. Quando o Mari falou, eu me senti assim, assim, assim. Vá se dando conta disso. E daqui a 15 dias a gente está aqui de novo, se Deus permitir, tomara que Ele queira, né? Então, gente, obrigada. Até a próxima. Obrigada, Mari. Gratidão. Gratidão.